to you, Marta. This meeting is being recorded. Okay, perfect. I want to say thank you to you, Marta, just for always just being so beautiful and having such a kind heart and being such an amazing leader. So thank you for inviting me. Então, antes de mais, o que eu quero realmente fazer é poder agradecer à Marta por ter um coração tão bom e ter sempre essa disponibilidade para estar a servir a equipa e também por me ter convidado para estar aqui. And I want you guys to realize that when you have a leader like Marta in your corner, you cannot take advantage of that. You need to make sure that you appreciate your leaders and you show up for them just as much as they show up for you. E eu quero que vocês possam perceber que quando vocês têm uma líder ou líderes como a Marta, vocês não podem tomar isso por garantido e devem realmente valorizar terem essas presenças perto de vocês. So I'm going to go ahead and share a little bit about my story with you guys. I'm super excited to be here. I love this team. I love all the leaders and I love I Am Academy. And I'm just grateful to be able to give you guys some value to help you get to the next level. Então, antes de mais, eu vou partilhar um bocadinho da minha história com vocês, mas dizer-vos também que eu adoro esta equipa, eu adoro poder estar aqui e estou muito entusiasmada para vos poder passar algum valor. So it's really funny because when I was younger, this is before Matt and I were successful, I remember, and I'm going to age myself, but I remember when Instagram was only available on iPhones. Então, a realidade é que isto até é um pouco engraçado, mas eu lembro-me que quando eu comecei realmente a estar com o Matt, eu lembro-me do Instagram ser uma aplicação só disponível para quem tinha iPhone. So I didn't live in the nice neighborhood. I lived next to the nice neighborhood. So I only knew about all of these nice things, these nice phones and devices because I was able to see them from my friends. E a verdade é que eu não era a pessoa que vivia assim no melhor bairro da cidade, no bairro mais rico. Eu era a pessoa que vivia no bairro ao lado. Então eu só sabia desse tipo de telemóveis, de aplicações, porque eu via os meus amigos, as minhas amigas que viviam no outro bairro terem. So I remember having an Android, which if you still have an Android, I'm sorry for you. I don't know what to say anymore. But I had an Android and my best friend had an iPhone. And I remember seeing the little app for Instagram. And this was the old one that was brown and it had the little rainbow on it, long time ago. Então, eu tinha um Android, e se tu ainda tens um Android, eu nem sei o que dizer em relação a isso, mas a realidade é que eu lembro-me de ver no iPhone de uma amiga minha o símbolo da aplicação do Instagram, e ainda era aquele símbolo antigo, castanho, que tinha assim um mini arco-íris. And so I remember when I saw this app, my best friend showed it to me, and I saw that it was a place where you can share pictures and you can connect with people all over the world. And I knew immediately I had to have it. E eu lembro-me de perguntar à minha amiga, mas que aplicação é essa? E ela disse-me que era uma aplicação para colocar fotos na internet e que nós poderíamos partilhar essas fotos com pessoas em todas as partes do mundo. E nesse momento eu percebi, eu tenho que ter essa aplicação. So Matt and I, we used to work at the same call center. This was many years ago. And I told him, I was like, my next paycheck, I am getting an iPhone. Do you want to get one with me? O Matt e eu trabalhávamos no mesmo call center, isto foi há muitos anos atrás, e eu lembro-me de lhe dizer, no nosso próximo salário, eu vou comprar um iPhone. Tu queres comprar um também? And he had the Nokia brick. It's the phone that doubles as a protection device. And he was like, no, I'm good with my phone. Why do we need a smartphone? Blah, blah, blah. And I said, listen, I am getting this phone with or without you. We can get it together or you can get one later on. E ele tinha aquele Nokia que é quase um tijolo, né? Que pode ser um objeto de defesa pessoal. E eu lembro-me dele dizer, não, nós podemos ficar com este, eu não preciso de um smartphone, eu não quero um smartphone. Eu acho que não é necessário. And it's funny because
this same phone is the phone that helped him build a business to where it is that we are today. So I tell him all the time, he's successful because I made him get an iPhone. E é engraçado, porquê? Porque a realidade é que esse mesmo telefone que eu disse que ele tinha que ter foi o telemóvel que lhe permitiu hoje em dia construir o negócio que ele construiu. Então eu digo-lhe todos os dias, tu és bem-sucedido porque eu obriguei-te a comprar um iPhone. So, seeing over the years how social media has been able to change, mind you, when I got started, I knew nothing. I mean, if you scroll back to the first post that I ever posted, you can see the growth from then until now. E com o passar dos anos, com a mudança que as redes sociais tiveram, a realidade é que simplesmente foi um crescimento muito grande. Se vocês forem até à minha primeira foto no Instagram, vocês vão conseguir ver essa evolução também. And learning along the way, there was a period of time where I was just stuck at a certain amount of following, and I didn't understand why. And there might be some of you on this call right now who are asking yourself the same question. Why am I not getting more views? Why is my following not growing? Why am I not getting more engagement? E durante o meu processo de aprendizagem, enquanto eu aprendia, enquanto eu crescia a minha rede social, aquilo que eu percebi foi que eu me encontrei num ponto em que eu estava presa. E eu pensava, por que que os meus seguidores não aumentam? Por que que eu estou sempre a ter o mesmo número de visualizações? E provavelmente há alguém nesta chamada que neste momento pode estar numa situação assim. Over the years, I became very curious and I began to study and understand not just how social media works, but why people go to social media to shop and why it is so important to have a good presence online to have a successful business. E com o passar dos anos eu comecei a perguntar-me, eu comecei a estar curiosa e realmente eu perguntei-me porquê que as pessoas usam redes sociais, porquê que as pessoas vão a redes sociais para fazer compras, porquê que é importante construir uma marca pessoal nas nossas redes sociais. And more important to me than anything is how can we be successful online, become a face online, and still remain true to ourselves and who it is that we are. E mais importante do que isso tudo, como é que nós conseguimos criar a nossa imagem online de maneira forte e ainda assim permanecermos quem nós somos, sem mentirmos sobre quem nós somos? Because the truth of the matter is that the best social media strategy will always be the one that is the most sustainable. And the strategy that is the most sustainable is the one that aligns most with who it is that you are as a person. Porque, verdade seja dita, a melhor maneira de tu cresceres nas tuas redes sociais é tu teres uma estratégia que é sustentável. E uma estratégia sustentável é uma estratégia que permite que tu sejas tu mesmo ou tu mesma. And so I want to share some statistics with you guys that truly highlight how important social media is in today's day and age when it comes to building a successful brand or business. Então eu quero partilhar algumas estatísticas com vocês para vos mostrar o quão importante as redes sociais hoje em dia são para vocês construírem uma marca ou até mesmo o vosso próprio negócio. It says here that 78% of consumers are willing to purchase from a brand after having a positive experience with them online. Diz aqui que 78% dos consumidores têm probabilidade de querer comprar com uma marca depois de terem uma experiência online positiva com essa mesma marca. 91% of business executives will increase their social media marketing budgets within the next 3 years. 91% dos donos de grandes negócios vão aumentar o investimento em redes sociais durante os próximos anos. And it's crazy because that marketing budget, if you put yourself in the right position, can go straight into your pocket, straight into your bank account, because those marketing budgets pay people like you and I to do the marketing for these brands. E é de loucos pensar nisso, porque se tu realmente reparares, se tu te posicionares da maneira correta, esse orçamento que essas grandes empresas estão a reservar
para investir no marketing através de redes sociais pode ir diretamente para o teu bolso, porque é à procura de pessoas como eu e tu que essas empresas estão para promoverem os seus produtos. 72% of companies use social media data to make business decisions. 72% das empresas usam dados adquiridos através das redes sociais para construir planos de negócio. 43% of consumers increased the use of social media over the last year to discover new products. 43% dos consumidores passaram a usar mais as redes sociais para descobrir novos produtos. And so when you hear these statistics, you can really understand how important social media is when it comes to business. Without credibility online, your business has no credibility. E ouvindo estas estatísticas, aquilo que nós podemos perceber é o quão importante é tu teres uma presença online forte nas redes sociais. Tu não podes construir o teu negócio sem teres uma marca pessoal forte nas redes sociais. And there are so many different businesses, literally any business that you can think of, you can open it up online. E há tantos negócios diferentes. Literalmente, todos os negócios em que tu consigas pensar, tu consegues abrir online. Whether you want to become a virtual assistant, an influencer, do affiliate marketing, Quer tu queiras ser um assistente virtual, tornar-te influencer ou até mesmo fazeres network marketing. if you want to build a successful MLM, if you want to sell a product or get into e-commerce, Se tu quiseres vender um produto, criar a tua própria loja, if you want to be a UGC creator or sell digital products and services, se tu quiseres ser um criador de conteúdo ou até mesmo venderes produtos e serviços, all of these are careers that you can begin online on social media if you know how to position yourself properly. tudo isto são carreiras que tu podes começar online através das tuas redes sociais, se tu te souberes posicionar corretamente. But there are two problems that most people tend to come to when it comes to building something for themselves online. Mas há dois problemas que a maior parte das pessoas enfrentam quando começam a tentar construir algo para elas através do online. The first main problem, and you can drop a 1 in the chat if this resonates with you, is that you believe that your niche is already too saturated. O primeiro grande problema, e coloca no chat se te identificas com isto, é tu sentires que o teu público-alvo já está saturado. And if that's you, studies show that currently we have 4.7 billion social media users. That is about 60% of the entire world's population. E se essa pessoa és tu neste momento, estudos mostram que 4,7 bilhões de pessoas no mundo usam redes sociais neste momento. Isso corresponde a 60% da população no mundo. And within just the last year, there have been over 190 million brand new users online. E só no ano passado houveram mais de 90 mil novos usuários em redes sociais. So to say that your niche is already too saturated is just a lie that you're telling yourself in your head because you're too afraid to go out there and fail. Então, dizeres-te a ti mesmo que o teu público-alvo já está saturado é só uma mentira que tu te dizes a ti mesmo, porque na verdade tu tens medo de te expor e falhar. Because every single new person that joins a social media platform is a new person that you can target and you can create an impact and you can generate sales for your business. Porque cada pessoa nova que se junta, que começa a usar redes sociais, é uma nova pessoa, um novo alvo, entre aspas, que tu podes usar para construir a tua marca, vender os teus serviços através de redes sociais. And the second problem that people tend to fall into is, maybe they understand that their niche isn't saturated, or maybe they understand that they're going to do it differently, but they come to social media and they have no
idea where to even begin when it comes to creating a strategy for growth. E o segundo grande problema que a maioria das pessoas enfrenta é, ok, talvez elas até acreditam que elas podem ter um bom público-alvo, elas até acreditam que podem conseguir criar uma marca, mas elas não sabem, não fazem ideia de como criar uma boa estratégia para crescerem nas suas redes sociais. And that is where I became passionate, because I understand that sometimes we get so paralyzed by fear, we get so paralyzed simply not knowing. That is the reason why I came to the SMX Academy and decided to educate you guys, because I want you to be able to fulfill any goal that you create for your social media. E foi exatamente a partir desse ponto que eu me tornei completamente apaixonada por esta área, que eu decidi tornar-me educadora de redes sociais, do pacote de social media, porque eu entendo que tantas pessoas ficam paralisadas pelo medo de se exporem, de não conseguirem ter os resultados que queriam, e é exatamente por isso que eu estou aqui, para vos poder passar esse valor. So I'm going to give you 4 quick tips so that you guys can keep in mind for this growth that you guys want to achieve online. Então eu vou dar-vos 4 dicas rápidas para que vocês possam aumentar e crescer a vossa imagem online. And if you have any questions at the end, I don't mind answering a few if we have enough time. E se vocês tiverem algumas perguntas, no final eu não me importo de responder a algumas se tivermos tempo. So the first tip that I can give you guys is to find a niche. Então a primeira dica que eu vos vou dar é encontrem o vosso nicho, o vosso público-alvo. A niche is basically the topics of what your entire presence or online persona is going to be about. O vosso nicho, o vosso público-alvo vai ser praticamente um resumo dos temas que vocês querem estar a falar sobre nas vossas redes sociais. This might be the hardest part in determining what you're going to do moving forward, because this is where most people get stuck. Isto pode ser talvez a parte mais difícil de todo o teu processo, porque é onde a maior parte das pessoas fica presa. But what I tell people to do is ask yourself, who do you want to talk to? Mas o que eu digo às pessoas é pergunta-te a ti mesmo. Com quem é que tu queres falar? Para quem é que tu queres estar a falar? And it all starts with a brainstorming session on pen and paper. E tudo começa com uma sessão de brainstorm, mastermind, em que tu tens um papel e uma caneta e tu vais escrever as tuas ideias. So if you don't know what your niche is, sit down and write out a bunch of topics that you're interested in, whether it's beauty, fashion, travel, whatever it might be. Então, se tu não sabes ainda qual é que é o teu nicho, agarra numa folha de papel e escreve uma lista de temas que te interessam. Pode ser beleza, fashion, viajar, tudo aquilo que te interessa. And for each topic, ask yourself 3 questions. E para cada tópico, faz-te 3 perguntas. Is there a demand for this topic? Existe procura por este tópico? Then I want you to ask yourself, are you a credible source in this topic? Do people come to you for information or advice on this topic? A segunda pergunta vai ser: será que eu sou uma fonte credível sobre este tópico? Será que as pessoas viriam ter comigo para saber mais sobre este tema? And lastly, ask yourself, are you confident that you can make content for this topic consistently? E finalmente, a última pergunta: estás confiante que tu consegues criar conteúdo para este tema? And if the answer is not yes for all 3 questions, then scribble out that topic and move on to the next one. E se para alguma dessas 3 perguntas a resposta for não, então esse tópico tu vais riscar e tu vais manter apenas aqueles em que a resposta é sim. You know, I do one-on-one consultations for Instagram, and I had a girl
ask me, to audit her Instagram, and I asked her what her goal was. And she told me that she wanted to be a travel blogger. Eu faço algumas mentorias com algumas pessoas que querem crescer as suas redes sociais e eu estava a fazer para uma rapariga e eu perguntei-lhe qual é que era o objetivo dela e ela disse-me que queria ser uma blogger de viagens. And so I said, okay, that's cool. That's a great niche to be a part of. How often do you travel? E eu disse, ok, isso é ótimo, é um ótimo nicho. E depois eu perguntei-lhe, quantas vezes é que tu costumas viajar normalmente? And she said once a year. E ela disse, uma vez por ano. And I said, I think you want to be a part of the wrong niche. This niche does not work for you. E eu disse, eu acho que tu queres fazer parte do nicho errado. Esse nicho não é para ti. So whatever topic or whoever is the target audience that you want to speak to, if you cannot provide consistent value for that specific topic, it is not going to be sustainable. Então, qualquer nicho, qualquer público-alvo para quem tu queiras falar, se tu não conseguires proporcionar conteúdo consistentemente, esse nicho não é para ti. Okay, so the second tip that I have for you guys is that you need to understand the main goal of the algorithm. Segunda dica que eu tenho para vocês é que vocês têm que entender o objetivo principal do algoritmo. The main goal of the algorithm is to keep you on the app. O principal objetivo do algoritmo é manter-te dentro da aplicação. The algorithm is only searching for content that keeps people on the app for long periods of time. O algoritmo só procura conteúdo que mantém as pessoas durante muito tempo na aplicação, a usar a aplicação. The algorithm is not an old angry man in a dark room deciding whether or not your post goes viral. O algoritmo não é um senhor velhinho zangado, mal disposto numa caverna a decidir se o teu conteúdo vai ser viral ou não. It is an artificial intelligence that is collecting data with specific points to determine whether or not people are actually staying on your page. And if they are staying on your page and engaging with your content, they will promote it more. É uma inteligência artificial que coleciona informação e basicamente aquilo que vai fazer é ver durante quanto tempo é que as pessoas permanecem na tua página. E se as pessoas permanecerem na tua página durante longos períodos de tempo, o Instagram vai automaticamente colocar as tuas publicações a serem mostradas para mais pessoas. So you need to ask yourself, how can I make content that will help the algorithm reach its goal of keeping people on the app? Então tu tens que te perguntar como é que eu posso criar conteúdo que vai fazer com que o algoritmo perceba, ou melhor, que vai fazer com que as pessoas queiram passar tempo suficiente no meu perfil para que o algoritmo promova o meu conteúdo. So if you're making minute-long videos, but the algorithm notices that people are only watching 10 seconds of your video, then guess what? The algorithm realizes that your content is not worthy. Então repara no seguinte, se tu fazes vídeos que têm a duração de 1 minuto, mas as pessoas só ficam durante 10 segundos no teu vídeo, o algoritmo vai perceber que o teu conteúdo não mantém as pessoas lá durante muito tempo. Então o algoritmo não o vai promover. So maybe you should learn how to provide a minute worth of value within a 10-second clip so that people can watch it the whole way through and the algorithm realizes that people are consuming your content entirely. E nesse caso, aquilo que talvez tu podes aprender a fazer é aprender a passar o valor que tu passas em 1 minuto em 10 segundos. E assim o algoritmo vai promover mais o teu conteúdo. So if you understand the goal of the algorithm, then what you need to do is create content that will help the algorithm. And if you scratch the algorithm's back, the algorithm will scratch your back. E se tu entendes realmente o objetivo do algoritmo, aquilo que tu vais fazer é produzir conteúdo que o algoritmo quer. Basicamente, se tu ajudares o algoritmo vai te ajudar a ti.
Tip number 3, brand yourself very clearly. Dica número 3 é cria a tua marca de uma forma clara. From your username to your profile photo, to your Instagram bio, to the type of content that you're making, to the type of captions that you write, to the type of hashtags that you use. Desde o teu username, desde a tua foto de perfil, a tua biografia, as descrições que tu escreves nas tuas fotos, até mesmo os hashtags que tu usas, tudo tem que estar coerente, tudo tem que estar alinhado, mostrar a tua marca. When someone comes onto your Instagram page, there should be no mistake about what it is that you do and the type of value they can expect to find. Quando alguém entra na tua página de Instagram, não pode haver dúvida sobre quem é que tu és, o que é que tu providencias, que tipo de valor é que tu dás. And the last tip that I have for you guys is to be authentic. E a última dica que eu tenho para vocês é sejam autênticos. I mentioned earlier that the best content strategy is the one that you can sustain, and the one that you can sustain is the one that is authentic to who you are as a person. No início da chamada eu disse, a estratégia mais eficaz é uma estratégia que seja sustentável, e uma estratégia sustentável é uma estratégia que revela quem tu és verdadeiramente. It's also important because there is nothing worse than meeting someone that you know from online and realizing that they are nothing like that in person. E isso também é importante, porquê? Porque não há nada pior do que tu veres alguém online e depois quando conheces essa pessoa na vida real, tu percebes que na realidade ela não é nada como ela é nas redes sociais. And lastly, showing up authentically is the only way to attract a community that genuinely appreciates you for who you really are. E por último, mostrares quem tu és de forma autêntica, de forma verdadeira, vai atrair as pessoas certas e as pessoas vão se sentir atraídas por isso, elas vão querer ver o teu conteúdo. And so, these 4 tips are a great way to just get started and wrap your head around and have the correct mindset around building your online presence. Estas 4 dicas são o ponto de partida para tu poderes começar a construir uma imagem, uma presença online forte. On Go Live, I teach 2 times a week. I teach Tuesdays and Thursdays at 1 p.m. Eastern, and I go over many different topics. Na Go Live eu ensino 2 vezes por semana, terças e quintas-feiras, tem que ver o horário lá, família, e eu ensino muitas dicas importantes. I go over how to create your brand identity, the do's and don'ts, how to launch a product, how to create content, writing the perfect captions, and all of these different types of things. Eu ensino-vos a criarem a identidade da vossa marca, a como escreverem as melhores descrições, como produzirem o vosso conteúdo da melhor maneira, o que fazer e o que não fazer em redes sociais, tudo aquilo que é importante. Because, the beauty of social media is that I can give you the exact formula, but every single person will go ahead and put their own personality into it and build something completely different and completely unique. E a beleza das redes sociais é exatamente essa, é que eu posso dar-vos exatamente o mesmo conteúdo a todos, mas cada um de vocês vai construir algo diferente, porque cada um de vocês vai colocar a vossa autenticidade naquilo que vocês executarem. So thank you so much for having me, and I hope you guys take all of this information and really apply it and build your brand online so that you can go ahead and create a name for yourself that will outlast the test of time. Por isso, muito obrigada por me terem tido aqui. Foi um prazer ter estado nesta chamada e eu espero que vocês possam usar este conteúdo para poderem crescer e construir a vossa marca online de uma forma forte. So if you guys have, maybe 1 to 2 questions, you can drop them in the chat, Marta, or, Jessie, maybe you can translate it for me. But if not, we can end the call. But if you have any questions, I would love you guys to use this opportunity. Yes, sure. Família, se vocês tiverem perguntas, coloquem aqui no chat, aproveitem agora para colocarem aqui no chat. A Yanelis pode responder talvez a 2 ou 3. Eu posso traduzir para ela, se quiserem escrever em português. Então, ela vai dar aqui uns minutinhos para vocês colocarem aqui no chat.
I'm just telling them to write the questions in the chat if they have a few questions. Okay. Okay, so there's this one in English in the chat. Frequency do you recommend posting? So I always tell people to go with the frequency that they can maintain long-term. If you tell yourself, I'm going to post 7 days a week, but you know that you work a full-time job, you have a side business, you have 3 children, you're married and you run a household and you signed up for feeding the homeless every Sunday, you know that your time is limited. I would rather you create a strategy that you can sustain long-term, even if that means you can post 1 to 2 times on your grid a week and you can post every day on your story. That is more sustainable than you burning yourself out for a month and then not posting for 5 months. Okay, I'm just going to translate for everyone. Então, pessoal, a pergunta foi com que frequência é que a Yanelis recomenda publicar, e aquilo que foi a resposta foi vocês definirem uma meta que vá funcionar para vocês, que vocês conseguem comprometer. Ela deu a sugestão de, por exemplo, 2 publicações no feed e postar nos stories todos os dias. Se vocês sentirem que isso é uma meta que vocês conseguem comprometer, fazerem essa. Se não, poderem definir uma que vocês sabem que vão cumprir. Okay, so there's this other questions. You want to do more? I'll do one more. Do you want to choose? Yeah, I see here. Is there any specific info that we can check after posting for a while that can tell us that the algorithm is starting to help us? So I'll give you guys a tip to manipulate the algorithm. But if the type of information that you are looking for, you have to have either a creator or a business page, because you will get insights for every post to tell you how it performed. Ok, então a pergunta foi se há uma maneira de nós verificarmos como é que o algoritmo nos está a tratar, entre aspas, depois de nós começarmos o nosso plano de publicar, e aquilo que a Yanelis sugeriu e respondeu foi, existe a opção para vocês tornarem o vosso Instagram uma página profissional e depois vocês vão ter a opção das estatísticas para verem os insights, os dados, para verem a quantas contas estão a chegar e tudo mais, e isso vai ser o vosso ponto de partida. And I'll leave this with just 2 more tips, 2 more quick tips. Ok, vou-vos dar só mais 2 dicas, If you go to the search bar on Instagram and you type in a keyword, let's say you're a nail artist and you want to make content for nail artists. Então vão à barra de pesquisa, no explorar, no vosso Instagram, e escrevam uma palavra qualquer que tenha a ver com aquilo que vocês querem. Imaginem que vocês são uma técnica de unhas, querem ver algo de unhas, então escrevem nail artist, artista de unhas. You will notice that when you go to the explore feed under nail art, most of the posts are either photos or reels. Vocês vão ver que a maior parte das publicações que vão aparecer, depois de vocês fazerem a pesquisa, vão ser ou fotos ou reels do Instagram. If I type in social media education, you will notice that most of the content is either reels or carousels. Carousels? Yeah, the type of post that you can like swipe through like this. Ok, all right, thank you. Yeah. Se vocês escreverem, por exemplo, social media, redes sociais, vocês vão ver que a maior parte do conteúdo que aparece já são reels e aquele tipo de publicações no feed em que se pode pôr mais do que uma foto, que pelos vistos chama-se carrossel, eu não sabia. This goes to show you that the algorithm has decided which format of content is helpful for each niche. Então, qual é que é o propósito desta dica? Isto vai-vos mostrar que tipo de conteúdo é que é que faz mais sentido, é que vai ser melhor para determinado nicho. So next time you're going to go and create content, go and take a look at which format of content is trending for your niche. Então, próxima vez que vocês quiserem ir criar conteúdo, antes de criarem, vão ver qual é que é o tipo de conteúdo que está nesse momento trending, viralizar para o vosso nicho. And the last thing that I want to share with you guys is to remember the goal of the algorithm. The algorithm wants to keep you on the app. E a última coisa que eu quero relembrar-vos é, lembrem-se do objetivo do algoritmo. O objetivo do algoritmo é manter-vos na aplicação. So the next time you post, interact with all the comments and likes for about 10 minutes.
Então, próxima vez que publicares, interage com todos os likes, com todos os comentários durante 10 minutos. Make sure that your notifications are on and then close the app completely. Garante que as tuas notificações estão ligadas e depois sai da aplicação, fecha a aplicação. Because when you exit the application, you just notified Instagram that you left the app. And the only way for them to get you back on is to get as many notifications on your phone as possible. Porque quando tu sais da aplicação, é como se tu estivesses a informar ao Instagram que tu saíste da aplicação. E aquilo que acontece é que o Instagram vai começar a mandar o máximo de notificações possíveis para ti, para tu voltares para a aplicação. And the best way to get you more notifications is to show your post to more people. E a melhor maneira de tu receberes mais notificações é mostrar o teu conteúdo a mais pessoas. So I hope that this was helpful. Marta, again, thank you so much. Jesse, thank you so much for translating. You're amazing. I appreciate you guys. I love you guys. And whenever you guys need me on a call, I'll be here for you. Thank you so much. Wow, thank you so much. This call was amazing, amazing, amazing. I was taking so much notes, and I believe that everyone, like on the group chats, everyone is fired up. This was needed. This was needed, sis. Thank you so much for your time. I cannot wait. I've been seeing you on Go Live, and I want to see more, you know, like I want to go deeper. And wow, this is so powerful. Thank you so much for your time once more, sis. I love you so much. I'll switch on to Portuguese now. Let's go. Família, esta chamada foi incrível. Quantos de vocês adoraram o conteúdo que foi passado aqui? Eu tirei muitas notas, Pam, eu tirei muitas notas e já muitos insights vieram à minha mente, já muita coisa ficou mais clara também. E eu acredito que neste momento todos nós temos um roadmap para construir a nossa marca, certo? Quantos de vocês ficaram mais claros com o roadmap para construirmos a nossa marca a um próximo nível também? Muito forte. Então, sem sombra de dúvidas, não é? O goal do nosso sistema é exatamente este, é podermos sempre elevar. Bora deixar aqui um obrigada muito especial à Jessie também pela tradução, foi incrível. Bora colocar aí muitos corações para a Jessie pela tradução também. E sem sombra de dúvidas, eu vou disponibilizar o mais rápido possível a gravação desta chamada. Eu acredito que todos vocês querem poder rever, querem poder colocar o conteúdo um pouquinho mais a fundo também. Então, sem sombra de dúvidas, Fam, muito grata e muito excited. Quinta-feira vemos novamente, amanhã às 4 da tarde, novamente para o Power Hour, o sistema desta semana e de todas as semanas. O foco é exatamente ser incrível e poder levar a cada um de nós ao próximo nível. E se não nos vimos antes, vemo-nos este fim de semana no Retiro de Punta Umbria. Let's go, família, um beijinho enorme, um grande abraço e até já. Let's go!